Vamos meditar na palavra do Senhor. Livro de Deuteronômio, no capítulo de número 8. Eu quero falar com todos hoje, inclusive com você que me assiste pelo youtube.com/Fernando Relves, acerca de o porquê que o Senhor nos leva ao deserto. Deus, quando nos leva para o deserto, Ele nos leva com propósitos, com objetivos. Ou seja, Deus nunca vai nos levar ao deserto sem ter um propósito, sem ter um objetivo. E aqui em Deuteronômio, no capítulo de número 8, apenas no versículo 2, em um só versículo, a gente encontra pelo menos 4 motivos que nos faz entender de o porquê que Deus nos leva ao deserto. Eu vou ler Deuteronômio capítulo de número 8, versículo 2. Está escrito assim: E te lembrarás de todo o caminho pela qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Amém? 4 coisas, 4 motivos em um só versículo. Por que Deus me levou ao deserto? Esse versículo nos faz entender. Esta palavra nos fará entender, principalmente você que está passando por um deserto hoje, e você entende que é o próprio Deus que te levou para esse deserto. Deserto simboliza, significa provação, dificuldades, lutas, problemas, momentos críticos, difíceis, momentos complicados que uma pessoa enfrenta. Isso é um deserto. Mas, às vezes, é o próprio Deus que nos leva. Ou, na melhor das hipóteses, se assim podemos dizer, é o próprio Deus que permite que nós venhamos passar por este deserto com os seguintes objetivos que nós acabamos de ler aqui. Primeiro, Deus nos leva ao deserto, ou permite que venhamos passar pelo deserto. Ele tem um objetivo de nos humilhar. 2, de nos tentar, ou seja, de nos provar. 3, de saber o que está no coração de cada um de nós. E 4, de saber se nós iremos guardar os seus mandamentos, ou seja, se nós vamos obedecer. Vamos analisar com cuidado cada um desses motivos para que a gente possa entender o que realmente está acontecendo conosco, principalmente você que passa por um deserto, inclusive você que me acompanha pela internet. Estude conosco esta palavra, analise com atenção. Deus vai falar muito com você agora. Você crê nessa palavra? Então vamos fazer uma oração e vamos, através dessa oração, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Vamos aplaudir o Senhor. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, a Tua palavra foi lida e ela vai ser ministrada agora. Todos que aqui estão, como também todos que me assistem pela internet, e estes, meu Pai, que me ouvem através do programa de rádio, todos os que estão te aplaudindo, te exaltando, te glorificando, eu te peço, derrama da tua graça, da tua virtude, do teu poder. Abre o entendimento para que todos compreendam, prepara o coração de cada um para que todos recebam, remove todos os bloqueios e tudo que atrapalha, e envia a tua palavra com unção, com
com poder, com autoridade, com ensinamento, com revelação e principalmente com salvação. E que esta palavra vá e produza o resultado para o qual ela está sendo enviada, no nome santo de Jesus. Diga amém, Senhor, diga graças a Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, escute atentamente. Vamos analisar os 4 motivos de o porquê que Deus nos leva ou de o porquê que Deus permite que venhamos passar pelo deserto. O primeiro nessa sequência que esse texto de Deuteronômio nos apresenta é para nos humilhar. Talvez muitas pessoas não entendam isso. Pastor, como que Deus quer nos humilhar? Na maioria das vezes, não é Deus que nos humilha. Deus espera que nós venhamos nos humilhar. Está escrito na palavra que Deus não se alegra de uma pessoa que tem uma altivez de espírito. Deus não se alegra de uma pessoa soberba. Pelo contrário, Salomão escreveu dizendo que a ruína, a destruição, ela é precedida pela soberba. Ou seja, antes de um homem ou de uma mulher destruído ou destruída, havia uma pessoa soberba. A Bíblia nos ensina a ser humildes. O próprio Cristo disse, ele falou assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, muitas pessoas têm que aprender a se humilhar diante do Senhor, para que o Senhor venha verdadeiramente exaltar essa pessoa no futuro. A Escritura ensina de uma maneira bem clara: quando um cristão genuíno e verdadeiro se humilha debaixo da potente mão de Deus, ao seu tempo ele exalta. Amém? Quando eu me humilho por conta própria, quando eu faço isso, independente do que Deus exige de mim a princípio, quando você faz isso porque você se sente na necessidade, na obrigação e que deve fazer isso, eu tenho que me humilhar diante de Deus, Ele te exalta. Porém, tem pessoas que não se humilham. Tem pessoas que continuam de nariz empinado. Tem pessoas que continuam na altivez do espírito, na soberba. Aí o que Deus faz? Deus deixa a pessoa passar por um deserto. Deus permite com que algo difícil, algo ruim, uma luta, uma provação aconteça. E o próprio Deus humilha essa pessoa para que essa pessoa venha ter a lição, para que essa pessoa venha aprender que ela tem que estar debaixo de humilhação e de rendição diante do Senhor. Eu vou ler aqui um texto de 1 Samuel, capítulo de número 2, eu gostaria que você acompanhasse. E você que está acostumado a assistir as mensagens pelo YouTube, você já sabe, todos os versículos ficam à disposição no vídeo. Para você que está assistindo pela primeira vez hoje, se você não tem Bíblia perto de você, ou se você usa a Bíblia no celular, não tem problema, não precisa sair do vídeo para ler o texto, não. O texto vai estar à disposição no vídeo. Aqui na igreja, escutem atentamente. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo de número 7, olha o que diz: o Senhor empobrece e enriquece, abaixa, ou seja, humilha, e também o quê? E também exalta. Amém? E também exalta. Ele abaixa, ele empobrece, ele humilha.
E por que Deus faz isso? Porque muitos não querem se render, muitos não querem se humilhar. E eu não estou falando de pessoas do mundo, não. Eu estou me referindo a pessoas na igreja. Tem pessoas que conquistaram metas, objetivos, sonhos, planos, que alcançaram aquilo que queriam alcançar, que adquiriram aquilo que queriam adquirir, e ainda não aprenderam da glória a Deus. Ainda não se humilharam ao ponto de reconhecer que a pessoa só tem o que tem porque Deus deu ou permitiu. Que ela só é o que é porque Deus a fez assim ou porque permitiu que ela chegasse lá. Então a pessoa continua de nariz empinado. Amém, gente? Com aquela altivez de espírito, como diz um ditado falado pelo Brasil aí afora, anda como se estivesse com um rei na barriga. A pessoa só falta levitar. Se ela pudesse, ela não colocava nem o pé no chão. Aí o que é que Deus faz? Deus leva essa pessoa para o deserto e Deus faz com que ela tenha que se humilhar no deserto, para que ela possa aprender, para que ela possa de uma vez por todas entender que quem levanta é Ele, mas também quem humilha é Ele. Não espere que Deus venha te humilhar. Se humilhe você mesmo, como diz o texto, que aquele que se humilha debaixo da potente mão de Deus, ao seu tempo Ele exalta. Diga glória a Deus. Segundo, Deus deixa você passar pelo deserto, ou te leva para o deserto, para que você venha ser provado, testado. Se eu perguntar aqui, e também você que me assiste, todos vão dizer igualmente que tem fé. A pergunta seria: quantos aqui na igreja têm fé? Quantos que me assistem agora podem dizer que têm fé? A cada 100 eu creio que 99 vão dizer: eu tenho fé. E muitos vão dizer: eu tenho muita fé em Deus. Algumas pessoas dizem assim: eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir. Eu tenho fé em Deus que vai dar certo. Eu tenho fé em Deus que eu vou vencer. E Deus está ouvindo tudo. Mas para que você venha provar essa fé, Deus te leva para o deserto. E o Salmo 66 diz assim para nós, o texto, Salmo de número 66. Vou fazer aqui uma leitura a partir do versículo de número 10. Olha o que diz. Está escrito assim: pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata. Tu nos metestes na rede, afligiste os nossos lombos, fizestes os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça, passamos pelo fogo e pela água, mas trouxeste-nos a um lugar de abundância. Esse texto está falando aqui de provação. De provação esse texto está falando aqui. Aqui está dizendo que o Senhor nos prova assim como a prata é provada. A prata tem que ser aquecida, assim como a prata também o ouro tem que ser aquecido a altas temperaturas para que seja retirado todas as impurezas e posteriormente haja ali um produto puro, sem nada aquilo que possa de alguma forma enfraquecer esse precioso metal. É isso que Deus faz com a gente. Deus nos leva para situações difíceis, para momentos complicados, para que nós venhamos provar
a fé que nós dizemos ter nele. Amém? Porque é fácil dizer que tem fé quando a despensa, quando o celeiro está cheio, quando a geladeira está cheia. Você abre a geladeira está cheia, você tem tudo que você quer comer. Você abre ali a sua despensa, onde você guarda a sua alimentação, tem tudo. É fácil dizer que tem fé quando vai tudo bem. Ah, pastor, então eu tenho que estar com a minha geladeira vazia, a minha despensa vazia, então para provar que eu tenho fé. Que evangelho é esse? Deus não quer que nós venhamos passar por isso. Olhando assim e analisando de uma maneira rasa, porque esse tipo de pensamento é um pensamento muito superficial, muito raso. Parece que quem pensa desse modo, parece que quem pensa desse jeito tem razão. Mas quem serve a Deus, Deus permite com que venham passar por situações. E muitas pessoas que hoje têm do bom e do melhor, têm tudo na sua casa, em algum momento já abriram a geladeira, a porta ali do armário, da despensa, e tinha praticamente nada, tinha quase nada. Mas a pessoa perseverou, Deus honrou, ela provou que tinha fé de verdade, ela permaneceu fiel a Deus no pouco e o Senhor colocou ela no muito. É fácil dizer que tem fé quando a pessoa tem saúde, quando ela está saudável, como diz o dito popular, vendendo e dando saúde, ou saúde para dar e vender. Você prova que tem fé quando você está doente, quando você recebe um diagnóstico que vai fazer com que os próximos meses da tua vida sejam meses difíceis, sejam meses de luta, porque você vai ter que passar muitas vezes ali por um tratamento árduo, invasivo, difícil. Aí você mostra que você tem fé, porque quando você tinha ou estava com saúde, você dava glória a Deus, e agora você passando por um problema de enfermidade, você multiplicou, você triplicou a tua gratidão, e você dá muito mais glória a Deus do que antes. É fácil dizer que tem fé quando a família vai bem, quando os filhos dão orgulho, quando os filhos fazem tudo de acordo com que os pais venham se orgulhar, se alegrar, se contentar, quando os filhos não dão problema, quando não há problema no casamento, quando a família vai bem. É fácil dizer que tem fé nesse momento. Difícil é o casamento estar em crise, os filhos estarem dando trabalho, muitas lutas, muitas dificuldades na família. Aí é que você prova que você tem fé. Então, Deus ou permite com que esses desertos surjam, ou Ele próprio nos leva para esses desertos para provar a nossa fé. Mas quando a gente persevera na provação, quando a gente permanece firme, Ele nos recompensa. Ele muda o quadro, Ele muda a história, e no final nós estamos o glorificando, cantando o hino da vitória e agradecendo a Ele pelas maravilhas que Ele fez em nosso favor. Quem crê que Ele é poderoso para fazer, diga amém. Amém. Terceiro, Deus quer saber o que está, aqui dentro do coração. Vamos a Jeremias, capítulo de número 17. Jeremias 17. Olha o que diz aqui o versículo de número 9. Jeremias 17, 9. Está escrito assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos,
E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Outro dia disseram: quer conhecer a pessoa? Dê poder a ela. Outro dia disseram: quer saber verdadeiramente quem é a pessoa? Veja como ela se comporta quando tudo vai mal, quando as coisas não vão bem. Porque quando tudo vai bem, a pessoa se comporta, ou pelo menos a grande maioria das pessoas se comportam de um jeito. Agora, quando o vento começa a soprar ao contrário, a grande maioria também se comporta ou revela quem realmente é. Relacionamento, por exemplo. A pessoa conhece um companheiro ou uma companheira e inicia um relacionamento. Vamos dar um exemplo, que um homem conheceu uma mulher. Isso acontece com muita frequência. Ele está trabalhando, ele ganha bem, ele tem metas para o casal, ele tem planos para os dois, ele faz promessas para aquela mulher, ele promete dar uma vida de rainha para ela, ele promete que a casa deles será uma casa bonita, arrumada, mobiliada, que terá um bom carro, que ele vai crescer no ramo de trabalho que ele atua, que ele vai prosperar muito, que juntos irão crescer. Só que de repente, começa a dar tudo errado, as coisas começam a ir mal, a empresa quebra, o camarada perde o emprego. E às vezes, aquela que disse que estaria ao lado daquele camarada sempre, ao ver que aqueles planos de antes estão altamente comprometidos por conta da nova realidade, essa pessoa, ela começa a dar para trás e ela revela aquilo que estava dentro dela. Ela já não vê aquele homem mais como via antes. E algumas até desistem do relacionamento, até abandonam o relacionamento. E isso acontece também ao contrário. Eu estou dando esse exemplo para mostrar que a pessoa, ela sempre foi assim. Porém, aquela situação revelou a real intenção do coração dela. Não foi a circunstância que fez ela mudar. Ela já era daquele jeito, ela já era daquela forma, porém a circunstância revelou quem era aquela pessoa de verdade. Deus é especialista em fazer isso. A pessoa está vindo para a igreja, glória a Deus e aleluia, ela está empolgada, ela está feliz, está dando muito certo, ela quer fazer a obra, ela quer ajudar o pastor, ela quer ajudar quem precisa, só que na grande realidade ela não é nada daquilo que ela demonstra ser. E para que tudo isso venha à tona, para que Deus venha mostrar de verdade o que estava no coração daquela pessoa, daquele homem, daquela mulher, Deus leva a pessoa para o deserto. E lá no deserto ela revela quem é de verdade. A fé já não é mais a mesma, o glória a Deus e aleluia já não é mais falado, ela já não quer mais ajudar na obra, ela já não quer mais ajudar as pessoas, porque no fundo ela nunca quis ser ou fazer aquilo. Ela revelou agora no momento que ela passou pelo deserto. Por isso que Deus nos leva para o deserto.
E voltando para o caso daquele moço que eu dei o exemplo agora, Deus muitas vezes também nos leva para o deserto para nos mostrar quem é que está ao nosso lado, quem de verdade nos ama, quem de verdade é amigo, quem de verdade estará conosco ao nosso lado, porque no deserto as pessoas se revelam. Muitos recebem livramento de Deus e não entendem quando um relacionamento chega ao fim. Quando são abandonados, muitos se entristecem, muitos ficam mal, mas se parar para pensar, Deus deu um grande livramento. Deus deixou a pessoa ir para o deserto para revelar quem de verdade estava ao lado dela. Então recebe pela fé. O deserto não é algo tão tenebroso e tão ruim assim como falam. No deserto Deus trabalha e é no deserto que Ele revela a intenção do coração das pessoas. Deus é maravilhoso, oh glória! E por último, Deus leva ao deserto para que nós venhamos guardar os seus mandamentos. Aqui no livro dos Salmos, no Salmo de número 103, a palavra vai nos ensinar o seguinte, ó. Salmo de número 103, olha o que diz aqui o versículo de número 17 e também o versículo de número 18. Está escrito: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu conserto e sobre os que lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. Porque quando tudo vai bem, também é fácil obedecer. Também é fácil ler a palavra, também é fácil orar, também é fácil fazer as campanhas, estar na igreja. Quando as coisas estão dando certo, é fácil obedecer, é fácil servir a Deus, é fácil estar na igreja. Só que aí, como nós acabamos de dizer, Deus que conhece o coração, né? Deus não se atenta para a aparência da pessoa. Deus não se atenta por aquilo que a pessoa fala, mas por aquilo que a pessoa sente. Um dia Deus mandou o profeta Samuel ungir o novo rei de Israel. E ele foi até a casa do pai de Davi, um homem chamado Jessé. Davi tinha irmãos mais velhos. E quando Samuel chegou na casa, lhe foi apresentado o mais velho dos irmãos. Samuel pensou: só pode ser esse. Esse deve ser o ungido do Senhor. Esse deve ser o novo rei de Israel. Esse tem perfil de rei. Esse é um rei de fato e direito. Aí Deus o corrigiu naquele dia dizendo assim: Samuel, não se atente para a aparência e nem para a sua estatura. Samuel, o homem olha para a aparência, eu olho para o coração. Então a pessoa está aqui na igreja, aparentemente todo mundo é santo, né? Separado, todo mundo é crente, incluindo nós que fazemos a obra. A gente também tem que estar no meio dessa questão. Todo mundo serve a Deus, é temente, é obediente, é de oração. Todo mundo tem um Espírito Santo, todo mundo faz jejum, todo mundo ora, todo mundo busca, todo mundo é fiel a Deus. Aparentemente sim. Agora Deus sabe o que realmente se passa, porque Ele não olha para a aparência, Ele olha para o coração da pessoa. Às vezes ela está ali, aparentemente obedecendo, aparentemente servindo. Aí Deus faz o seguinte:
vou levá-la para o deserto. Pois no deserto eu quero ver se essa pessoa vai me obedecer mesmo. No deserto financeiro, quando ela tem dívidas, quando ela tem contas para pagar, eu quero ver se ela vai devolver o dízimo. Eu quero ver se ela vai dar as ofertas. Outro dia, a irmã chegou para mim e disse: ô pastor, estou passando por um deserto financeiro. Quando tudo estiver bem, quando eu pagar todas as minhas contas, eu volto a devolver o dízimo. Eu disse para ela: você prova para Deus que você é fiel, temente e quer obedecê-lo agora, quando as coisas estão mal financeiramente para você. E eu vou além. Se você não passar a ser fiel a Deus, esse dia nunca vai chegar. Você nunca vai estar financeiramente bem. Mas pastor, as coisas estão difíceis, disse Jesus, e está escrito na palavra, e está claro na palavra: seja fiel no pouco, que sobre o muito te colocarei. A gente obedece a Deus, não é quando tudo vai bem, é quando as coisas estão críticas, complicadas, é quando estamos passando por um deserto. Eu dei só esse exemplo da questão financeira, mas há muitos outros que nós devemos observar. Deus nos leva ao deserto para saber se a gente vai guardar os mandamentos, para saber se nós vamos obedecer. E para a gente finalizar, não posso deixar de falar do Senhor Jesus nessa pregação, falando sobre guardar os mandamentos. Ele falou o seguinte, e o evangelista João escreveu, João 14, versículo 15 e também o versículo 21. Olha como é forte esses dois versículos. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Jesus está dizendo: você me ama? Ah, eu amo ao Senhor, eu amo a Deus acima de tudo. Como é que eu provo que eu amo a Deus? Falando? Não. Obedecendo, guardando os mandamentos, sendo fiel, parando de mentir, parando de enganar, parando de levar vantagem, parando de roubar, parando de se prostituir, de fornicar, parando de fazer tudo aquilo que não presta, sendo fiel a Deus em tudo, sendo fiel ao próximo, sendo fiel ao seu cônjuge, sendo fiel à sua família, honrando os seus compromissos, pagando o que deve. Ah, eu amo a Deus. Todo mundo ama a Deus de boca, todo mundo ama a Deus da boca para fora, mas eu provo que eu amo a Deus quando eu observo a Escritura, quando eu guardo os seus mandamentos. E ele diz mais, versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. O que significa guardar? Obedecer. Aquele que obedece, aquele que pratica, aquele que faz, aquele que exerce, não de boca, mas na prática. Esses são os que me amam. E ele continua e finaliza dizendo assim: e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Você me obedece e prova que me ama. Você prova que me ama e Deus também te ama, e eu me manifestarei a você, diz o Senhor Jesus. Oh glória, diga glória a Deus. Tem muito mais, gente, mas em Deuteronômio 8, 22, o texto nos apresentou esses 4 motivos. Por que que Deus nos leva ao deserto? 1, para nos humilhar. 2, para nos provar. 3, para saber o que está em nossos corações. E 4, para verdadeiramente mostrar que guardamos ou não os seus mandamentos. Você crê nessa palavra?
toma posse dela, pegou a visão? Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através das mensagens de paz e vida, ministradas pelo pastor Fernando Helves. Um oferecimento dos pregadores do telhado.